E agora nós vamos conversar com Rodrigo Teixeira, um dos produtores do filme. Rodrigo, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, primeiro, parabéns pelo trabalho impecável de vocês. Eu te pergunto como que vocês receberam essa notícia das 3 indicações. Vocês estavam confiantes ou foi uma total surpresa? Existiu alguma confiança para a indicação de filme estrangeiro. Acho que a gente era próximo de estar indicado, a gente tinha essa informação de que as nossas chances eram altas. A atriz também tinha uma... Depois do Globo de Ouro, principalmente, a gente acreditava que a gente poderia ser indicado, a gente não tinha 100% de certeza, mas o trabalho da Fernanda e a indicação do Globo de Ouro impulsionaram muito a indicação para o Oscar, eu acredito. O que nos pegou de surpresa mesmo foi a indicação ao melhor filme. A gente sabe que o filme cresceu muito, principalmente depois da indicação da Fernanda, porque para você ser indicado você precisa ser visto. Eu acho que a indicação não, né? A vitória da Fernanda no Globo de Ouro, eu acho que a vitória da Fernanda no Globo de Ouro ampliou muito a percepção do filme e o filme foi visto por muito mais gente, e o fato dele ter sido visto por muito mais gente fez com que eu acho que o filme ganhasse mais votantes, e aí a gente acabou sendo indicado. Essa foi uma indicação que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, e pra gente foi assim, é difícil descrever a emoção que a gente sentiu por tudo isso, assim, é muito importante. É muito bonito a gente ver o que esse filme está alcançando. Rodrigo, pegando esse último ponto que você falou sobre a importância, o quão prazeroso, o quão importante é essa vitória dessa nomeação em 3 categorias para um cinema brasileiro que, vez ou outra, sofre ataques internos, apesar de produções maravilhosas, vez ou outra sofre com ataques à cultura. O quanto isso é simbólico, uma vitória como essa? Eu acho que, assim, uma das coisas mais impressionantes, assim, primeiro é o público brasileiro que compareceu às salas de cinema no momento em que as salas de cinema estavam sofrendo muito para receber público de maneira geral, não só para filme brasileiro, mas para filme de qualquer nacionalidade. O filme já tem hoje 3.600.000 espectadores, para um drama histórico. Acho isso de uma importância assim, ímpar, o que esse filme tem feito. Segundo, a reação do brasileiro mesmo. Acho que uma vitória interessante, uma coisa que vale destacar, é como o brasileiro está reagindo a esse filme. Como o brasileiro está reagindo nas redes sociais, como o brasileiro está reagindo na vida, como esse filme está mexendo com a emoção de todos os brasileiros. É óbvio que a arte, de maneira geral, sofre ataques, e sempre sofreu ataques no Brasil. Só que a arte também, o que a gente faz, nós representamos o país. O cinema brasileiro, ele representa o país. A gente tem muito orgulho de representar o país, de contar uma história brasileira. A gente tem muito orgulho dos nossos companheiros de trabalho, os outros cineastas, os outros produtores. Eu acho que o Brasil ele é um país de excelência no audiovisual. A gente produz audiovisual com uma excelência ímpar. Eu acho que a gente precisava muito de que filmes tivessem esse alcance para poder valorizar o trabalho de de centenas de milhares de brasileiros que sobrevivem e fazem parte dessa indústria do audiovisual. E eu acho que esse filme está ajudando a gente a reconhecer isso. E está ajudando a que o público internacional reconheça essa qualidade do Brasil. E espero que a gente não sofra outros hiatos, como a gente sofreu recentemente, e que a gente não sofra ataques, porque a gente faz esse trabalho para o público. A gente não faz esse trabalho para a gente faz esse trabalho para trazer público. E o público tem respondido comprando ingresso e indo às salas de cinema e brigando e torcendo por esse filme nas redes sociais e na internet. Rodrigo, a Fernanda falou, como a gente viu, da importância desse roteiro fazer sentido, dessa história do Brasil fazer sentido em outras partes do mundo. O filme conta a história de uma família, uma história real, de uma família que sofreu as duras consequências da ditadura militar, que é um período bastante complexo e obscuro para o Brasil. Eu te pergunto, então, qual a importância desse enredo poder ser levado para o mundo, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente enfrenta momentos complicados de ditaduras em alguns países e principalmente de atentados à democracia?
Eu acho fundamental. Primeiro que isso é uma prova, a gente mostra através de um drama familiar o que pode acontecer com uma família, que pode ser a família de qualquer um, em qualquer país, em qualquer ditadura, em qualquer regime antidemocrático, em qualquer regime que busque um regime de exceção e que tenha qualquer tipo de preconceito com qualquer credo, raça ou escolha política. Esse filme é um filme, antes de mais nada, de uma família que vivia dentro de um sistema político complicado, uma ditadura militar, e que sofreu uma perda muito grande, que é um desaparecimento de um ente querido, que é um pai, que poderia ser o pai de qualquer um de nós. E o que acontece com essa família. Então, eu sou órfão de pai também, meu pai morreu quando era criança, então eu sei, esse filme me emociona muito quando você vê o personagem do como a gente está vendo agora, do Rubens Paiva saindo de casa e não voltando mais. Eu acho que esse filme ele mostra o que não deve ser feito nessa questão do desaparecimento, do ataque a uma família, e também mostra o que deve ser feito, que é a resiliência de uma mulher como Eunice Paiva, que é uma mulher impressionante. O que essa mulher viveu, e o que essa mulher, como ela sobreviveu e como ela criou essa família, é um exemplo para todo mundo. E eu acho que isso é inegável. O reconhecimento do filme é por conta disso. O filme ele é qualificado pela como você retrata a história de um país, ou como você demonstra, você conta, e os estrangeiros eles reconhecem isso. Então acho que nesse momento é importantíssimo. Embora nos Estados Unidos esse reconhecimento para a gente é importante, para que eles também possam entender o que se passou em outros lugares, como no Brasil. Rodrigo, eu vou fazer aqui uma analogia com o sentimento de Copa do Mundo que se tornou esse filme, como você foi falando, como foi crescendo a empolgação dos brasileiros. Fazer essa analogia para querer saber de você, que tem uma história no cinema enorme, em que momento que vocês perceberam, ou que você percebeu que esse filme ia dar o que falar, ou que vocês estavam produzindo uma obra-prima do cinema brasileiro e do cinema mundial, por que não dizer, afinal, a indicação está aí para melhor filme. Foi logo após ele ficar pronto, ou esse sentimento foi crescendo, como você falou, como ele foi começando a ser visto, as indicações, e aí vocês perceberam, poxa, que legal, isso aqui está ganhando o mundo? Eu acho que, assim, você trabalhar com Walter Salles, ele é uma prova de, assim, ele é um artista único, assim, ele é um artista, ele é um grande diretor de cinema, um grande ser humano. Eu acho que como ele foi fazendo o filme, como ele foi mostrando o filme para mim, eu trabalho há 25 anos com cinema, e eu aprendi muito vendo esse filme ser realizado. Me surpreendi muitas vezes em situações que eu falava, caramba, que bacana eu estar vendo ele observar isso, uma coisa que não estava tão clara para mim. Eu sou uma pessoa atenta, e eu acho que ele foi mostrando um negócio para mim que eu falei, cara, que artista é o Walter. E obviamente quando a gente exibiu o filme pela primeira vez em Veneza, no Festival de Veneza, a reação foi muito bonita. A gente ali, eu acho que a gente tinha uma dimensão, né? Mas era uma dimensão num fórum muito íntimo, num fórum das pessoas que fizeram o filme. Então a gente sabia que a gente tinha um filme muito bonito, mas quando você divide com o público é que você tem noção da dimensão que o filme traz. E começou no Festival de Veneza, e do Festival de Veneza várias emoções foram sendo conquistadas. Na Mostra de São Paulo, na especial no Festival do Rio, em Londres, em Toronto, na nossa primeira caminhada em Los Angeles, no Globo de Ouro. O que aconteceu no Globo de Ouro é um negócio que é uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, pessoal e profissional. Quando a Fernanda ganha aquele prêmio, ganha o Globo de Ouro, eu acho que isso é uma vitória da arte brasileira de maneira geral. Então você vai vendo acompanhando, e é óbvio que a força que o público nos dá e que o brasileiro tem dado pra gente, cara, é energético. Eu acredito em energia, faz com que a energia desse filme vá para uma outra dimensão. Eu acho que atrai muito mais gente. A gente consegue emanar isso, a energia que o Selton trouxe na nossa mesa no Globo de Ouro, ela também, assim, ela é a energia do brasileiro. É muito importante isso, como isso fez com que a gente caminhasse.
Falando nele, o Selton Mello disse que o Walter Salles, ele contou essa história com um alto grau de sensibilidade. O quanto esse olhar dele, na sua visão, fez a diferença e conseguiu trazer uma leveza para um tema que é tão denso? Eu acho que o Walter, ele faz... O Walter, ele é um diretor, nesse filme especificamente, você não sente... Você sente que ele desaparece, ele deixa o filme falar. E eu acho que o Walter optou por fazer um filme que conta a história de uma família mesmo. A gente está contando a história de uma família, é um núcleo, eu acho que é um desejo, é um olhar de família que o Walter admirou. O Walter viveu, conheceu essa família, conviveu com essa família. Eu acho que a memória dele, a memória dessa família ficou registrada dentro do coração e da mente do Walter. E eu acho que o Walter fez a gente entrar nesse mesmo lugar e sentir isso. E é uma coisa que, de novo, eu nunca tinha visto. Então, é um cinema, é uma direção invisível e visível, sabe? Ela é invisível porque você não sente ela te direcionando ou te forçando a ir por um caminho, mas ela é visível, porque se ela não fosse visível, a gente não teria sido indicado a melhor filme estrangeiro e a melhor atriz. O Walter, ele é um grande maestro do cinema. Rodrigo, queria também falar do papel, por que não, cívico do filme. Afinal, a gente tem muitos problemas para falar da ditadura que a gente viveu no Brasil. É um assunto que muitas vezes é normalizado, no sentido ruim, esquecido. O quanto desse filme traz à tona e relembra a pessoas que não viveram a censura sobre o que ela foi, o que foi a ditadura, como uma família sofreu e sofre até hoje por causa de uma ditadura. Eu acho que a história está aí. A ditadura ocorreu, os erros dessa ditadura, os sofrimentos que essa ditadura causou, que qualquer ditadura causa, são evidentes nesse filme. Eles ficam evidentes porque você está contando a história dessa família, a gente está contando do ponto de vista de uma família, o que acontece dentro de um núcleo familiar. Obviamente, o personagem do Rubens Paiva era um ex-político, marido de uma mulher incrível, que essa mulher se reinventou pós desaparecimento do Rubens Paiva, que é o caso de muitas mulheres no Brasil que vivem isso diariamente, com o desaparecimento de maridos, de filhos, de filhas, de irmãos, e conseguem constituir e cuidar de uma família. As filhas do Rubens Paiva, a família, o Marcelo, que foi um cara que sofreu diversas adversidades, tem um senso de humor e um humor único, e eu acho que a gente não estaria aqui também se não fosse pelo livro que o Marcelo contou sobre a mãe dele. Um cara incrível que sofreu um acidente e passou a ter uma deficiência e que tirou uma emoção de dentro dele que o Brasil inteiro está se emocionando hoje, conhecendo um pouco mais. Eu acho que os jovens estão reconhecendo isso, estão entendendo o que foi isso. Quem não viveu a ditadura, eu mesmo sou um jovem nascido nos anos 70, mas eu era criança, vivi anos da ditadura, mas quando a ditadura acabou eu era uma criança ainda, e eu entendi a dimensão disso ao longo da minha vida, e esse filme me fez aprofundar muito mais o meu entendimento como pai que eu sou hoje, como filho, como homem, como ser humano, do que é um regime ditatorial. Rodrigo, há 27 anos, exatamente em 1998, o filme O Que É Isso, Companheiro também concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, coincidentemente com a Fernanda Torres e o Selton Mello. E aí eles abordam o mesmo tema, ditadura militar. Eu te pergunto, dá para se fazer um paralelo entre esses dois filmes ou, embora eles abordem o mesmo tema, eles são completamente diferentes? Eu acho que eles não abordam só o tema, eles fazem parte de um momento histórico do Brasil, mas os temas são diferentes. Eu acho que a gente está num filme, eles contam uma resistência armada
contra a ditadura militar, uma tentativa de combater a ditadura militar, e aqui a gente está contando o efeito que a ditadura militar causa numa família. Eles são filmes que se passam no mesmo momento, no mesmo regime, numa mesma situação temporal, mas são... Perdemos o sinal com o Rodrigo, que falava justamente sobre essa comparação que a Renata mencionou. Rodrigo, perdão, a gente teve uma falha no sinal. Pode continuar. Eu acho que são filmes que tratam, eles têm, como eu falei, eles se passam no mesmo momento, mas são situações diferentes, são histórias diferentes dentro de uma mesma condição história de país e no mesmo momento histórico. Rodrigo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, parabenizar mais uma vez a toda a equipe, você é um dos membros dessa equipe, e desejar muita sorte. E só para finalizar, antes de você se despedir, como é que fica a ansiedade? É só dia 2 de março. Como é que vai ficar esse tempo aí esperando para essa festa, que vem ou não vem o prêmio, mas é um orgulho enorme já de ver vocês brasileiros representando tão bem, contando a nossa história. Olha, muito obrigado. A ansiedade, ela existe, mas a gente tem tanto trabalho daqui até lá que a gente fica meio sem sentir. A gente sente quando a gente está sozinho, na hora de dormir, na hora que a gente acorda. Porque no dia é muito trabalho. Assim, hoje quando a gente começou a curtir, o trabalho veio. Então a gente continuou trabalhando até agora. Então ele é um filme que ele tem uma demanda, ele tem uma demanda de funções, ele vai demandar da gente até a hora que começar a premiação. Acho que ali a gente vai relaxar. Eu acho que o trabalho acaba atenuando um pouco a ansiedade, porque a ansiedade é nossa e de todo mundo que gosta do Brasil, que gosta do cinema. Eu acho que essa é uma ansiedade de todos. E que bom que essa premiação acontece no domingo de Carnaval. Quem sabe pode ser celebrada nesse dia, junto com a gente lá. Com toda certeza. Um forte abraço, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.